Capítulo 132. Vamos ver quem é mais cruel. Normalmente, um artista marcial do período da condensação do pulso não teria muito interesse em uma habilidade preliminar de inscrição. Por terem habilidades marciais mais avançadas e fortes, essas habilidades de inscrição eram apenas muito fracas. Mas, uma vez que soubessem que essa habilidade de inscrição era igual a uma habilidade marcial de grau humano de nível médio de alta qualidade, eles ficaram cheios de inveja. Dos muitos artistas marciais do Reino da Fortuna do Céu, quase nenhum deles conhecia uma habilidade marcial de médio grau. E mesmo que conhecessem, certamente não seriam de nível superior. Qual artista marcial não desejava conhecer diversos tipos diferentes de habilidades marciais? Quando chegar o momento de lutar contra seu inimigo, mesmo que seu primeiro movimento fosse visto, eles ainda teriam um segundo. No entanto, a parte mais explosiva desta notícia não era o próprio símbolo de inscrição, mas que o personagem que estava criando símbolos de inscrição acabou por ser Lin Ming. Ele era o gênio do palácio marcial dos 7 mistérios que aparecia a cada século. Ele também era a estrela mais deslumbrante do Reino da Fortuna do Céu. Não só ele compreendia uma intenção marcial, mas também possuía uma percepção extremamente monstruosa. Agora, pelo que parecia, ele era simultaneamente um grande mestre de inscrição que poderia criar símbolos de inscrição de topo com habilidades de inscrição. E sua idade ainda faltava vários meses até os 16 anos de idade. Isso era mesmo possível. Para os fãs intransigentes de Lin Ming, desde que aconteça com Lin Ming, não havia nada impossível. Aprender a técnica de inscrição era realmente difícil. No entanto, com a monstruosa percepção de Lin Ming, mesmo esse tipo de milagre impressionante de se tornar um grande mestre de inscrição na tenra idade de 15 anos não era inexplicável. No entanto, havia também aqueles que tinham alguma compreensão das técnicas de inscrição, em particular os mestres de inscrição, que não estavam dispostos a acreditar nisso. Afinal, a técnica de inscrição era uma arte e experiência que lentamente acumulada ao longo do tempo. Mesmo com a percepção divina, isso ainda era insuficiente para chegar a tal estágio. Mas, apenas 2 dias depois, a Associação de Inscrição deu uma resposta categoricamente clara: este rumor foi, sem dúvida, verdadeiro. No dia seguinte, o jornal oficial do governo da Cidade da Fortuna do Céu escreveu explicitamente: o discípulo do Palácio Marcial dos 7 Mistérios e morador da Morada Celestial Lin Ming, enquanto trabalhava como mestre de inscrição hóspede para a Associação de Inscrição, está negociando um símbolo de inscrição complementado com uma habilidade de inscrição de nível superior por materiais raros e preciosos. Os materiais que Lin Ming queria encontrar estavam listados no jornal. O jornal oficial do governo geralmente era usado apenas para enviar declarações oficiais e notícias do governo e era muito raro ser usado para assuntos fora da jurisdição do governo. Desta vez, eles tinham escrito sobre Lin Ming para ajudá-lo a encontrar todos os materiais que ele precisava o mais rápido possível. Então, as pessoas não podiam deixar de acreditar. No que diz respeito aos artistas marciais de condensação de pulso, um símbolo de inscrição de alta qualidade colocado em um tesouro de grau humano de nível médio aumentaria muito a sua capacidade de combate. Com um tesouro de grau humano de nível médio, seria capaz de absorver completamente sua verdadeira essência e poderia até mesmo cortar o tesouro de baixo grau humano de um elemento inferior. Se eles não tivessem nenhuma arma, então, como eles iriam lutar? Um tesouro de grau médio de ação humana era comum. Enquanto um estava disposto e capaz de preparar 20.000 taels de ouro, eles sempre seriam capazes de comprar um se eles gastassem algum esforço. No entanto, um símbolo de inscrição que era digno de tal tesouro era realmente extremamente raro. Em particular aqueles com um atributo elementar adequadamente correspondente, só podiam ser descobertos, não podiam ser procurados.
Portanto, havia alguns artistas marciais do período de condensação do pulso que haviam chegado à associação de inscrição para pedir um símbolo de inscrição, mesmo que ainda não encontraram um tesouro de grau médio de ação humana. Em breve, os artistas marciais começaram a utilizar todas as suas conexões para buscar os materiais que foram listados no jornal do governo. Aqueles artistas marciais que podiam pagar esse tipo de símbolo de inscrição de alta qualidade tinham grandes fortunas, grande força, recursos, aristocráticos ou históricos familiares profundos. Sendo assim, era natural que todos tivessem uma ampla rede de influências e contatos. Havia muitas famílias grandes e respeitadas que tinham influências e conexões que eram superiores até mesmo que as do príncipe herdeiro. Com uma força tão grande lançada para procurar esses materiais raros e preciosos, seus efeitos poderiam ser imaginados. No entanto, havia alguns indivíduos cujos corações estavam doloridos para se separar de tanto ouro. Assim, eles mantiveram a atitude de esperar e ver, na esperança de que os símbolos de inscrição reduzissem o preço. Mas, eles logo começaram a se arrepender rapidamente disso. Os materiais exigidos nessa lista de jornais tornarão-se menores cada vez mais e aqueles que permaneceram, eram os mais raros e preciosos de todos. À medida que os materiais necessários foram coletados lentamente, a técnica de inscrição de Lin Ming tornou-se mais hábil. Todos os dias ele usava materiais de alta qualidade para praticar. Além das pedras de verdadeira essência puras que ele estava usando para restaurar sua energia, estava queimando dinheiro. A técnica de inscrição de Lin Ming estava se tornando cada vez mais perfeita. Antes, ele mal conseguiu elaborar o símbolo de inscrição de alta qualidade fragmentos de gelo congelantes. Mas agora, esse processo já era familiar e fácil para ele. Ajudado por sua intenção marcial etérea, Lin Ming não negligenciou sua fórmula do verdadeiro caos primordial. Ele já tinha alcançado o limite da segunda camada do pequeno sucesso da fórmula do verdadeiro caos primordial. Sua vitalidade tornou-se mais forte e sua verdadeira essência tornou-se cada vez mais espessa. Lin Ming acreditava que, se ele e Ling Sen fizessem um esforço total para comparar a força do punho, ele não perderia necessariamente agora. Depois de passarem mais 3 dias, Lin Ming só precisava de mais alguns materiais. Mas esses materiais, na realidade, eram os mais preciosos e difíceis de encontrar. Por exemplo, o inestimável sangue de uma besta viciosa de 5º nível ainda não havia sido encontrado. Lin Ming olhou para a lista de materiais que foram cruzados um a um e sentiu uma grande sensação de realização. Mas, enquanto olhava para os últimos, vários dos materiais mais preciosos que precisava, sentiu algumas preocupações. Se ele não encontrasse estes em pouco tempo, seria um tanto problemático. Neste momento, um talismã transmissor de som do príncipe herdeiro iluminou e fez preocupação de Lin Ming ruir. Irmão Lin, há um assunto que pode afetar seu estado de espírito na prática de artes marciais, então eu não queria te contar. No entanto, pensei nisso e considerei que devia abordar esta questão com você. Há vários dias, Zhang Guanyu trouxe pessoas para onde vive a senhorita Lan. Sua intenção era mal intencionada, mas o senhor Liao rapidamente se apressou e resgatou a senhorita Lan. Tenho providenciado um lugar seguro no meu palácio para a senhorita Lan. Eu suspeito que Zhang Guanyu desejava usar Miss Lan para provocá-lo, deixá-lo com raiva, atacar seu coração de artes marciais e, em seu duelo dentro de 4 meses, usar métodos cruéis e desprezíveis e ferir você gravemente para que você não possa passar pelo teste de discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Este Zhang Guanyu é alguém que cultiva o poder divino de Acácia. Esse método de cultivo fará com que os instintos possessivos de alguém se tornem fora de controle. Além disso, Zhang Guanyu é um indivíduo demente que se afundou em loucura. Temo que, no futuro, ele tente fazer algo prejudicial para o irmão Lin. O irmão Lin deve se cuidar de todos os meios possíveis.
Já enviei alguns mestres para proteger a família Lin e também enviei algo de talismãs transmissores de som para ajudar a proteger a segurança de sua mãe e seu pai. A transmissão de som pelo talismã de transmissão de som parou por aí. Lin Ming franziu as sobrancelhas profundamente. Um pressentimento parecia cruzar nos seus olhos. Zhang Guanyu. Ele não conhecia esse homem. Embora ele tenha ouvido o nome muitas vezes depois de entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele nunca o viu, nenhuma vez. Ele frequentemente via Ling Sen e Taku aparecem juntos, obviamente, esses dois jovens eram bons amigos pessoais. Zhang Guanyu não parecia estar muito familiarizado com esses dois. Eu não tenho mais nenhuma conexão com Lan Yunhui e não interferirei nem questionei como ela vai morar no futuro ou com quem se casará. Mas Zhang Guanyu, se você quer lidar comigo, movendo-se contra ela, você está simplesmente cortejando a morte. Mesmo se você é um discípulo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios e uma elite da Associação de Comércio dos Aliados, não posso te matar, mas vou fazer você pagar um preço doloroso. Wang Yuhan observou a expressão sombria de Lin Ming e adivinhou que a razão foi por causa do som que o talismã transmitiu há pouco tempo. Ela hesitou e não pôde deixar de perguntar: Senhor Lin, há algo errado? Não é grande coisa. Após a minha última partida contra Juyan, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios me empurrou para se opor a Zhang Guanyu. Zhang Guanyu queria colocar suas mãos sujas em Lan Yunhui e atacar meu coração de artes marciais. Ele provavelmente pensa que, 4 meses a partir de agora, ele ganhará absolutamente, então ele quer lidar comigo antes de eu crescer e me dar uma ferida grave para que eu falhe no teste do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Lin Ming não escondeu nada de Wang Yuhan. Sua história com Lan Yunhui já havia passado, naturalmente, não havia mais necessidade de esconder nada. Colocar as mãos dele na senhorita Lan. Senhorita Lan. Apenas algumas pessoas nos círculos da aristocracia conheciam o assunto entre Lin Ming e Lan Yunhui. Wang Yuhan era membro da associação de inscrição, então ela também estava clara sobre esse assunto. Ela inconscientemente cobriu sua pequena boca com alarme. Se Zhang Guanyu tivesse feito algo nefasto para Lan Yunhui, então seria muito trágico. Este Zhang Guanyu era alguém que praticava o poder divino de Acácia. Este cultivo usava as mulheres como objetos para aumentar o cultivo, prejudicava sem sombra de dúvidas 100 vezes mais e não fazia nada de bom. Lin Ming balançou a cabeça e disse: o Sr. Liao chegou lá a tempo, então está tudo bem. Felizmente. Wang Yuhan soltou um suspiro de alívio e Deus segurou o peito com a sua mão pequena. A senhorita Lan está agora. Ela está em segurança. Oh, isso é bom. Wang Yuhan queria perguntar a Lin Ming sobre sua visão do amor, mas hesitou. Ela pensou que isso poderia ser muito abrupto ou ofensivo e depois de pensar nisso por um longo tempo, ainda não sabia como começar, então ela não abriu a boca. Mas neste momento, outro talismã de transmissão de som acendeu na frente de Lin Ming. Mais uma vez era uma mensagem do príncipe herdeiro para Lin Ming. Irmão Lin, eu gostaria de dizer algumas palavras de conselho. De acordo com minhas fontes de inteligência, depois que Zhang Guanyu começou a cultivar o poder divino de Acácia, ele não fez nenhum pequeno progresso. Sua força melhorou muito comparando com o passado. Irmão Lin, se você não acha que pode vencer completamente, então é melhor se você não desafiasse Zhang Guanyu de forma precipitada. O poder divino de Acácia é um método de cultivo muito sinistro e implacável e seus movimentos são os mesmos. Se uma lesão interna é deixada para trás, receio que o irmão Lin possa ter alguma dificuldade em passar pelo teste do discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O teste de discípulo do núcleo exige apenas que o irmão Lin alcance o pico do estágio da alteração muscular antes de ter mais de 16 anos, não exige que você vença Zhang Guanyu. Este Zhang Guanyu é um homem muito louco e paranoico, é capaz que ele não hesite em se ferir para feri-lo. Irmão Lin,
Pense cuidadosamente 2 vezes antes de agir, ou então você pode arruinar seu próprio futuro. A chama extinguiu-se e resmungou friamente em sua mente. O poder divino de Acácia é sinistro e implacável. Pergunto-me se é mais sinistro e implacável do que a palma destruidora de meridianos. Eu não pensei que eu teria que estudar o palma destruidora de meridianos tão rapidamente. Agora você me forçou a aprender isso. Sinto realmente muita pena por você. Uma vez que você quer me dar uma ferida grave para que eu fale no teste de discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, então vou lhe privar de suas artes marciais e destruir sua masculinidade, para que você possa viver pacificamente e com segurança o resto de seus dias tristes como um eunuco. Isso também será uma boa ação para todas as meninas da Cidade da Fortuna do Céu. Este Zanguanil era originalmente muito forte. Se o seu cultivo do seu poder divino de Acácia progrediu novamente, então eu não posso abaixar meu guarda ou levá-lo levemente, ou eu posso ser derrotado. Depois que este símbolo de inscrição corporal estiver completo, eu devo cultivar com fervor a força de Deus herege e o roc dourado quebrando o vazio. Com este ataque por 3 lados, não importa como este Zanguanil progrida, eu vou esmagá-lo para que ele nunca possa se recuperar dessa derrota. Enquanto Lin Ming estava pensando nesses pensamentos obscuros, Wang Yuhan de repente ficou fria. Ela se virou para Lin Ming e disse a voz baixa, Zanguanil, é ele. Milímetro. Lin Ming ficou surpreso. Zanguanil realmente chegou na associação de inscrição por sua própria iniciativa. Muito bem, Zanguanil. Você ousa desejar colocar suas mãos no Lan Yunui e você ainda tem a coragem de me ver. Lin Ming seguiu o olhar de Wang Yuhan. Ele viu um jovem sorridente vestindo um vestido de brocado com neve de seda e com um design Kirin. O jovem homem tinha uma coroa de 7 gemas na cabeça e ele estava segurando um leque ornamentado. A pele do jovem era limpa e clara, com uma aparência levemente corada. Suas sobrancelhas estavam inclinadas para cima e sua boca estava vermelha como uma cereja. Ele carregava um pouco da beleza de uma mulher, mas sem perder a graça de um homem. Ele era um homem muito bonito e elegante. Sua aparência, combinada com um sorriso caloroso e agradável, dava a impressão de que ele era um verdadeiro príncipe cavalheiro. Com essa aparência, era difícil pensar que seus sentimentos mais íntimos eram tão dementes e cheios de maldade.